aquilo que sinto e como posso interagir no que sinto. É uma dinâmica simples, como eu já falei sobre outros sentimentos, raiva, culpa, renúncia. Hoje eu vou falar sobre a frustração. A frustração é um sentimento que muitas vezes nós tememos e deixamos ele nos impedir de realizar. Então, como é que pode acontecer isso? Normalmente, nós temos expectativas que alimentamos o presente e com certeza o futuro. O futuro, que quando eu falo, é simplesmente a resposta daquilo que você planeja. Pode ser daqui a 5 minutos, pode ser daqui a um mês. Já é futuro. Então, assim, a expectativa, ela está sempre alimentando algum tipo de realização para além do presente. Vamos dizer assim, o presente é agora, é esse momento que você está me escutando. O que eu sugiro numa dinâmica no seu dia é que você pode colocar qualquer sentimento. Esses que eu falei, a raiva, a culpa, a renúncia. Agora eu tô falando da frustração, mas qualquer sentimento cabe aqui. Você está dentro de algum aspecto da sua vida e dentro desse aspecto você tem um projeto, você tem algo a revelar. Se for familiar, se for um trabalho profissional, se for uma revelação para amigos ou algo que você está estudando, vocês têm algum lugar que você está se dedicando e tem uma expectativa. Se for um amor que você está tentando conquistar ou ser conquistada, ou que você está tentando alimentar o seu velho amor já de muito tempo, e que você tem uma expectativa de reconquistar, de realimentar isso, todos os aspectos são favoráveis para esse exercício, porque tudo faz parte da nossa vida e tudo é relacionamento. Quando você tem um relacionamento, você tem uma expectativa. E quando você tem uma expectativa, você espera uma resposta, ou uma solução. E você cria esse lugar dentro de você. E isso está numa dinâmica de ação mental e que você está numa logística tal. O que eu sugiro? Que você se conecte no momento da resposta. Geralmente, no momento da resposta é um momento muito interessante para dar uma pausa. Você recebe a resposta perante uma expectativa de um projeto tal, num aspecto tal da sua vida. Você recebe e ela não é aquilo que você esperava. E o que sentimento que vem? Um sentimento que você não ganhou aquilo que você esperava. Naquele presente momento, a sua presença física, ela fica alterada. A sua presença emocional, ela se modifica. O que quer dizer isso? Você tem uma expectativa de dar certo em tal forma que você criou em algum aspecto da sua vida. Só que você recebe uma notícia, uma resposta, um retorno a você que não te favorece nas suas expectativas. E aí você sente várias coisas dentro de você. Um momento de desistência, um momento de não valia, um momento de baixa estima, um momento onde você não pode continuar, que você precisa parar, um momento onde você estava expandido e você murcha, você contrai. Várias coisas acontecem nesse lugar. Observe, coloque atenção nesse momento. Se possível, repita o exercício várias vezes, porque a gente passa pelo dia e alguns dias nossos, eles têm muita expectativa perante alguma iniciativa nossa. E observe, dê uma pausa para você, dentro dessa logística mental que eu estou te passando, você sentir aquilo que realmente você está podendo sentir naquele momento. Se foi tudo isso que eu te falei, você pondera isso de uma maneira onde você não fique nesse lugar e que você possa condensar, igual uma pasta zipada, você condensa
todos esses sentimentos que te impedem de ir, e você fala, eu vou continuar me movimentando e vou sentir a possibilidade de uma outra maneira, de uma outra forma. Mas a minha ideia pode ter valia sim, mas eu vou dar esse tempo comigo, nesses sentimentos todos que desacreditam da ideia, mas que você condensa dentro de você de uma forma que você continue e não que você pare. Que você possa ir com uma parte sua acreditando e uma parte que tem dúvidas ou que tem alguns receios de sentir a dor da frustração. A partir do momento que você aceita que você tem uma dor, que você está passando por um lugar que se frustrou perante a uma expectativa, você tem grandes condições de superar a sua ideia e, inclusive, modificar a forma de construir a sua realização, seja em qual for a sua área afetiva, todos os tipos de relacionamento, afetiva, profissional, familiar, amistosa, estudos. Isso é muito recorrente na nossa vida. Nós ficamos em alguns lugares onde achamos que não podemos continuar, pela ideia que nos parece errada ou não é possível continuar com a ideia. A ideia às vezes não é ruim e não que não seja aceitável, mas a forma de você lidar com a ideia da resposta. A resposta que chega para você é que te afeta. Isso é muito interessante. A partir do momento que você acalma esse lugar da frustração, você acalma o lugar onde você pode receber uma resposta inusitada do outro, de você mesmo, daquilo que você não espera ou da própria atividade, daquele aspecto que você está investindo. Você tem uma resposta e você fala, nossa, eu não esperava que eu pudesse superar aquele não para um sim agora que veio. E eu coloco uma outra forma de me motivar, de me incentivar no meu presente, para que eu possa sim sustentar uma ideia que eu desejo. Todo desejo, ele é feito de uma construção em dificuldades e acertos. As dificuldades que se mostram em momentos de frustração nada mais são do que dificuldades de acertos com você e não com esquecer, desistir, renunciar à ideia que muitas vezes é muito boa. A ideia de reconciliar com alguém, a ideia de fazer um projeto, a ideia de aproximar de um familiar, a ideia de construir um projeto novo, a ideia de pensar em você numa fase, numa faceta que você nunca pensou antes. Existe o tempo e esse tempo está no seu dia e ele é flutuante, sim, o tempo do sentir. Ele flutua em incentivos e em lugares que têm pequenas depressões. E essas depressões precisam ter pausas para que pensamos nela, sentimos o que é sensações de frustração, que nos faz pensar em várias desistências, inclusive de desistir de uma ideia boa, uma boa motivação, mais do que uma ideia. Se te ajudou, eu agradeço e espero que você me dê um retorno, pois eu estou sempre, toda semana, falando sobre o tempo do sentir. Silvia Sec.